Você já parou para pensar nas coisas que os idosos fazem e que deixam os jovens completamente malucos? Se você tem mais de 60 anos, preste atenção nesse vídeo. Nós vamos explorar 7 comportamentos que geram muita curiosidade e até um pouco de confusão entre as gerações. A verdade é que, enquanto os mais velhos têm suas razões e histórias por trás desses hábitos, os jovens muitas vezes não entendem ou não se identificam com isso. Mas por que é importante falar sobre isso? Compreender essas diferenças pode nos ajudar a ter mais empatia e a construir pontes entre as gerações. Ao assistir até o final, você vai descobrir não só quais são essas 7 coisas, mas também o que podemos aprender com elas. Prepare-se para se surpreender e, quem sabe, até dar algumas risadas. Vamos lá? E claro, se inscreva no canal. Os idosos têm uma paixão notável por compartilhar suas histórias de vida. Um comportamento que, para muitos jovens, pode parecer cansativo ou até repetitivo. No entanto, essa prática é muito mais do que um simples passatempo. É uma forma de transmitir sabedoria, valores e experiências que moldaram suas vidas e, por extensão, a sociedade em que vivemos. Imagine-se sentado em uma sala de estar aconchegante, enquanto um avô ou uma avó começa a contar sobre sua juventude, suas lutas e conquistas. O que poderia ser apenas mais uma conversa se transforma em uma viagem no tempo, repleta de ensinamentos. Certa vez conheci um senhor em um evento comunitário que começou a narrar sua experiência na guerra. Ele não era apenas um contador de histórias. Sua voz carregava a emoção de quem viveu momentos cruciais da história. O que começou como uma simples conversa rapidamente se transformou em um relato fascinante que durou mais de 1 hora. Eu estava tão envolvido que, no final, não queria que ele parasse. Essa capacidade de prender a atenção dos ouvintes é uma das grandes riquezas que os idosos possuem. Eles têm o dom de transformar experiências cotidianas em lições valiosas. E muitas vezes, essa habilidade é subestimada pelos jovens. Essas histórias não são apenas entretenimento. Elas são um veículo para transmitir conhecimento. Os idosos falam sobre desafios que enfrentaram, como a escassez de alimentos em tempos de guerra, ou como conseguiram se reinventar em meio a crises econômicas. Cada relato é uma janela para um passado que, mesmo distante, nos ensina a valorizar o presente e a pensar sobre o futuro. Você já parou para pensar no que pode aprender com essas narrativas? Muitas vezes, a sabedoria que buscamos está escondida nas vivências de quem já percorreu caminhos que ainda estamos trilhando. Além disso, a forma como os idosos se expressam traz à tona uma conexão emocional que muitas vezes falta nas interações modernas, dominadas por mensagens rápidas e superficiais. Ao ouvir uma história, não apenas absorvemos informações, mas também sentimos as emoções que a acompanham. Aquele senhor que falei antes não estava apenas contando sobre a guerra. Ele estava compartilhando medos, esperanças e, principalmente, a importância da paz. Esse tipo de aprendizado é inestimável e nos ensina a valorizar a empatia e a compreensão entre as gerações. Mas e se, ao invés de apenas ouvirmos as histórias, começássemos a fazer perguntas? O que acontece quando um jovem demonstra interesse genuíno pelo passado de um idoso? A mágica acontece. Ao abrir espaço para o diálogo, criamos uma ponte entre as gerações. Os idosos adoram ser ouvidos. E essa interação não só enriquece a vida deles, mas também transforma a de quem está ouvindo. É uma troca de experiências que pode gerar um aprendizado mútuo incrível. Em um mundo onde a pressa é regra, parar para ouvir uma história pode parecer um luxo, mas é exatamente essa pausa que nos oferece a oportunidade de refletir sobre nossas próprias vidas. Ao final de cada relato, a sensação pode ser de inspiração e gratidão por todas as experiências que nos foram compartilhadas. Assim, ao invés de ver os idosos como meros contadores de histórias longas, que tal enxergá-los como guardiões de sabedoria?
Essa mudança de perspectiva pode nos ajudar a construir uma relação mais rica e significativa com as gerações mais velhas. Portanto, ao se deparar com um idoso que começa a contar sua história, lembre-se de que você está prestes a embarcar em uma jornada única. E quem sabe, ao final, você não se tornará um contador de histórias também, carregando consigo as lições e valores que aprendeu ao longo do caminho. Os idosos adoram compartilhar suas histórias de vida, e essa paixão muitas vezes provoca risadas e reviravoltas nos jovens. Essas narrativas, que podem parecer longas e repetitivas, são, na verdade, um tesouro de conhecimento e experiências que os mais velhos têm a oferecer. Pense em quantas vezes você já se viu imerso em uma conversa com um idoso, ouvindo sobre suas aventuras e desafios, enquanto o tempo parecia voar. A história de um senhor que narrou suas memórias da juventude na guerra é um exemplo perfeito. O que começou como uma simples troca de palavras se transformou em um relato emocionante que durou mais de 1 hora. Ao final, não apenas eu estava cativado, mas também havia aprendido lições valiosas sobre coragem e resiliência. Essas histórias servem como um elo entre gerações, transmitindo valores e ensinamentos que muitas vezes se perdem na era digital. Quando os idosos falam sobre suas experiências, eles não apenas relembram momentos importantes de suas vidas, mas também compartilham ensinamentos que podem ser aplicados no presente. Você já parou para pensar no que pode aprender com essas narrativas? Cada história é uma janela para um mundo diferente, repleto de sabedoria. Mas como podemos realmente valorizar essas histórias? Aqui está um segredo: ouvir ativamente. Ao invés de simplesmente esperar sua vez de falar, mergulhe na narrativa do seu avô ou avó. Pergunte detalhes sobre eventos ou sentimentos que eles compartilharam. Isso não só os faz se sentirem valorizados, mas também enriquece suas próprias vidas com experiências que de outra forma poderiam passar despercebidas. A conexão entre as gerações vai além das palavras. Quando um idoso fala, ele também está transmitindo emoções. Imagine a alegria no rosto de um avô ao contar sobre o dia em que conheceu a avó. Essa emoção é contagiante e nos lembra da importância das relações e do amor, algo que muitas vezes tomamos como garantido. Ao ouvir essas histórias, podemos nos conectar mais profundamente com nossos familiares, criando laços que se estendem por décadas. A resistência dos jovens em ouvir essas narrativas pode ser entendida como uma falta de paciência ou de interesse, mas, na verdade, é uma oportunidade perdida de aprendizado. O que muitos não percebem é que essas histórias não são apenas um passatempo para os idosos. Elas são uma forma de imortalizar experiências que moldaram suas vidas. Ao ignorá-las, os jovens podem estar deixando de lado lições importantes sobre a vida, a luta e a superação. Assim, ao invés de ver as histórias como longas e cansativas, que tal enxergá-las como oportunidades de aprendizado? Cada relato é uma chance de aprender sobre a história familiar, sobre a luta por direitos, sobre a adaptação a mudanças e até mesmo sobre como lidar com a perda. Essas lições são frequentemente mais valiosas do que muitos dos conteúdos que consumimos nas redes sociais. Portanto, da próxima vez que um idoso começar a compartilhar uma de suas histórias, lembre-se de que você está prestes a entrar em uma jornada de aprendizado e conexão. Cada história é uma oportunidade de enriquecer sua vida e a deles. Essa troca é fundamental para a construção de uma sociedade mais empática e conectada, onde cada geração pode aprender com a outra. E no final das contas, não são as histórias que são longas, mas sim as lições que podemos levar para a vida toda. Os idosos têm uma relação única e, por vezes, surpreendente com as redes sociais. Enquanto muitos jovens estão sempre conectados, trocando mensagens instantaneamente e compartilhando tudo em tempo real, os mais velhos muitas vezes se aproximam dessas plataformas de uma forma diferente, que pode parecer estranha ou até mesmo engraçada para a geração mais jovem. A avó que faz check-in
em todos os lugares e tira fotos de cada refeição, não está apenas sendo nostálgica. Para ela, isso é uma forma de manter laços com a família que, muitas vezes, está distante fisicamente. Essa busca por conexão é uma das motivações que leva os idosos a se aventurarem no mundo digital. Contar uma história que exemplifica isso pode ajudar a entender melhor essa dinâmica. Certa vez fui visitar minha avó e, ao entrar em sua casa, fui recebido por uma enxurrada de comentários sobre suas postagens no Facebook. Ela havia compartilhado fotos do nosso almoço em família e todos os seus amigos e parentes estavam comentando e curtindo. Embora eu tenha achado engraçado ver minha avó tão entusiasmada com as redes sociais, percebi que para ela, cada like era uma forma de validação e conexão. Através dessas interações, ela sentia que ainda estava presente na vida das pessoas que amava, mesmo que à distância. A diferença na forma como os idosos utilizam as redes sociais em comparação com os jovens pode ser vista em várias situações. Enquanto os jovens tendem a compartilhar momentos espontâneos, muitas vezes sem pensar muito, os idosos refletem mais sobre o que postam. Eles buscam significado em suas interações e frequentemente usam as redes como um meio de compartilhar suas experiências de vida e sabedoria. Isso pode ser visto, por exemplo, em postagens que falam sobre eventos históricos, dicas de vida ou receitas de família. Essas contribuições não são apenas sobre o que eles fazem, são sobre o que eles viveram e o que desejam passar adiante. É importante notar que essa diferença de abordagem não é apenas uma questão de idade, mas também de experiência de vida. Muitos idosos cresceram em um mundo onde a comunicação era pessoal, cara a cara, e a ideia de compartilhar momentos online é algo novo e emocionante para eles. Essa transição pode ser desafiadora, mas também é cheia de oportunidades. Por exemplo, um grupo de idosos em uma casa de repouso começou a usar redes sociais para manter contato com os netos. Ao aprender a usar o Instagram, eles começaram a compartilhar fotos de suas atividades diárias, criando uma corrente de amor e apoio que se estendeu além das paredes da instituição. No entanto, essa adaptação à tecnologia pode gerar frustrações. Lembro de quando meu avô tentou usar um smartphone pela primeira vez. Ele se sentiu perdido e até pensou em devolver o aparelho. Mas algo mudou quando ele começou a receber mensagens de texto dos netos. Com o tempo e paciência, ele se tornou um verdadeiro expert em enviar emojis e até participava de grupos de WhatsApp. Essa transformação é um exemplo poderoso de como a tecnologia pode unir gerações. O que podemos aprender com essa relação dos idosos com as redes sociais? Primeiro, há um valor incrível em ouvir e entender suas histórias e experiências. Cada postagem, cada foto compartilhada traz consigo uma lição ou uma memória que pode enriquecer nossas vidas. Além disso, ao incentivarmos e ajudarmos nossos avós e pais a se adaptarem a essas novas plataformas, estamos não apenas promovendo inclusão, mas também fortalecendo os laços familiares. No final, essa jornada de descoberta nas redes sociais é uma via de mão dupla. Enquanto os jovens podem ensinar aos mais velhos sobre novas tecnologias, os idosos têm muito a oferecer em termos de sabedoria e experiências de vida. Assim, ao navegarmos juntos por esse mundo digital, podemos construir uma ponte entre as gerações, onde cada um tem algo valioso a aprender com o outro. Fazer compras em supermercados pode ser uma experiência muito diferente para os idosos. Eles costumam ter um ritmo mais calmo, o que muitas vezes choca os jovens, acostumados à pressa do dia a dia. Ao entrar em um supermercado, os idosos não estão apenas buscando produtos, mas também revivendo memórias e aproveitando cada momento da experiência. Certa vez fui ao mercado com minha avó. O que deveria ser uma simples ida para comprar pão e leite se transformou em uma verdadeira maratona. A cada corredor era uma nova oportunidade para minha avó relembrar momentos da sua vida. "Olha, meu filho, aqui estão os biscoitos que eu comia quando criança", ela dizia, com um brilho nos olhos.
Esse tipo de interação se torna uma viagem no tempo, onde cada produto é um gatilho para uma história. Esse comportamento pode deixar os jovens malucos, principalmente porque, na visão deles, o tempo é valioso. Contudo, ao observar essa dinâmica mais de perto, percebemos que os idosos têm uma abordagem mais consciente em relação ao consumo. Eles não apenas compram por comprar. Cada item na prateleira carrega uma lembrança, uma conexão emocional que vai além do simples ato de adquirir um produto. Isso nos leva a refletir. Será que essa forma de consumir é mais significativa? O que podemos aprender com isso? A verdade é que, para os idosos, a compra no supermercado é uma atividade social. Eles costumam parar para conversar com conhecidos, perguntar sobre a família de alguém que não viam há tempos, ou apenas trocar algumas palavras com o caixa. Essa interação traz uma sensação de pertencimento e comunidade, que muitas vezes falta na vida acelerada dos jovens. Em um mundo dominado pela tecnologia e pelas compras online, observar a forma como os idosos valorizam o contato humano pode nos ensinar a desacelerar e valorizar as pequenas interações. Outro aspecto interessante é a maneira como os idosos avaliam os produtos. Enquanto muitos jovens costumam pegar o que precisam rapidamente e seguir em frente, os idosos tendem a olhar cada rótulo, ler os ingredientes e até mesmo discutir com os filhos ou netos sobre a melhor opção. Essa atenção aos detalhes reflete um cuidado que pode ser admirado. Mas por que isso acontece? A resposta pode estar em suas experiências de vida. Em uma época em que a qualidade dos alimentos era uma preocupação constante, eles aprenderam a fazer escolhas mais informadas. E a resistência que muitos jovens sentem em relação a esse comportamento, ao invés de ver isso como um problema, podemos encarar como uma oportunidade de aprendizado. Quando minha avó me ensinou a escolher os melhores produtos, não estava apenas me passando uma informação, mas compartilhando um pedaço de sua vida e sabedoria. Essa conexão se torna uma via de mão dupla. Ao ouvir suas histórias, os jovens também podem passar a valorizar um modo de vida mais consciente e menos apressado. No final, a maratona no supermercado não é apenas uma questão de tempo, mas de conexão. Os idosos têm muito a nos ensinar sobre a importância de desacelerar, valorizar as tradições e aproveitar cada momento. Enquanto muitos jovens veem essas idas ao mercado como algo tedioso, os idosos as transformam em uma oportunidade de reviver memórias e interagir com o mundo ao seu redor. Então, ao invés de ficarmos impacientes, que tal pararmos um pouco e aprendermos com essa sabedoria? A experiência de compra se torna, assim, uma lição valiosa sobre a vida, sobre como cada pequeno momento pode ser significativo se estivermos dispostos a prestarmos atenção. A resistência dos idosos à tecnologia é um fenômeno que muitos jovens observam com curiosidade e, muitas vezes, com frustração. Para muitos, a ideia de usar um smartphone ou um computador pode ser tão desafiadora quanto aprender um novo idioma. Imagine a cena. Um avô que sempre foi ativo e independente agora se vê diante de um aparelho que parece mais uma obra de ficção científica do que uma ferramenta da vida cotidiana. Essa é a realidade para muitos idosos que, apesar de quererem se conectar com o mundo moderno, encontram barreiras que vão além da simples falta de habilidade. Lembro-me de um episódio marcante com meu avô. Ele sempre foi um homem à frente do seu tempo, mas ao tentar usar seu novo smartphone, a frustração tomou conta. Ele queria enviar uma mensagem para a família, mas cada tentativa parecia mais difícil que a anterior. O simples ato de deslizar o dedo na tela se transformou em um verdadeiro quebra-cabeça. A cada erro, sua frustração aumentava e ele se sentia como se estivesse perdendo uma parte de si mesmo. No entanto, após uma semana de tentativas e paciência, algo mágico aconteceu. Ele começou a dominar a arte de enviar mensagens. A alegria em sua voz ao compartilhar fotos e atualizações da família era visível. E nesse momento,
percebi que a tecnologia não era apenas uma ferramenta, mas uma ponte que o conectava ao que mais amava. É importante refletir sobre o que causa essa resistência. Para muitos idosos, o medo do desconhecido e a sensação de inadequação diante das novas tecnologias são fatores que dificultam a adaptação. Eles cresceram em um mundo onde a comunicação era mais direta e pessoal, e agora se deparam com uma realidade onde tudo parece depender de uma tela. As mudanças rápidas e constantes no cenário tecnológico podem ser intimidadoras. No entanto, essa resistência pode ser superada com apoio e compreensão. Estudos mostram que a inclusão digital dos idosos pode trazer benefícios significativos para seu bem-estar emocional e social. A conexão com familiares e amigos, a capacidade de acessar informações e até mesmo participar de comunidades online podem melhorar a qualidade de vida. Portanto, é fundamental que os jovens se tornem mentores, oferecendo paciência e apoio na jornada de aprendizado. Isso não apenas fortalece os laços familiares, mas também cria um espaço onde ambos podem aprender um com o outro. Uma abordagem eficaz pode começar com algo simples. Um jovem pode sentar-se com um idoso e explicar os fundamentos do uso de smartphones, começando pelas funções básicas, como fazer chamadas ou enviar mensagens. Gradualmente podem avançar para o uso de aplicativos de redes sociais, que despertam o interesse e a curiosidade. Ao longo do processo, é essencial celebrar cada pequena conquista, reforçando a confiança do idoso. A transformação que ocorre é notável. O avô, que antes se sentia perdido agora, é capaz de compartilhar fotos de suas aventuras, enviar mensagens de carinho e até participar de videochamadas com os netos. Essa mudança não apenas enriquece sua vida, mas também traz um novo significado para as interações familiares. A tecnologia, que antes era vista como um obstáculo, se torna uma ferramenta de conexão e amor. Ao refletir sobre essa jornada, fica claro que a resistência à tecnologia não é apenas uma questão de habilidade, mas uma oportunidade de construir laços mais profundos entre gerações. Cada esforço feito para ajudar um idoso a se adaptar à tecnologia é um passo em direção a um futuro mais conectado e harmonioso. Portanto, ao enfrentarmos esses desafios juntos, podemos transformar a resistência em resiliência e descobrir um novo mundo de possibilidades. Essa é a essência da empatia e da comunicação intergeracional. Os idosos costumam valorizar profundamente as tradições familiares, e isso se reflete em como eles celebram momentos importantes da vida. Essas tradições não são apenas rituais, mas sim um elo que une gerações, criando um sentimento de pertencimento e identidade. Imagine uma mesa farta, repleta de pratos que foram passados de geração em geração, enquanto histórias sobre cada receita são contadas. Essa é a essência das reuniões familiares que muitos idosos prezam tanto. Um exemplo marcante é o Natal na minha família. Todo ano temos um encontro em que meu avô faz um discurso. Ele sempre fala sobre a importância da união e como cada um de nós é uma parte fundamental do todo. Para os jovens, essas palavras podem soar antiquadas ou repetitivas, mas para ele é uma oportunidade de transmitir valores que, em sua visão, são essenciais para manter a família coesa. Quando ele fala sobre o passado, como era a vida na sua juventude e as dificuldades que enfrentou, é quase como se ele estivesse passando um legado. Cada história é uma lição disfarçada, uma forma de nos lembrar da importância de valorizarmos uns aos outros e de estarmos juntos, independentemente das diferenças que possam surgir. Além disso, essas tradições trazem um senso de continuidade que muitas vezes falta na vida moderna. Em um mundo onde tudo parece tão efêmero, as tradições familiares funcionam como âncoras que nos mantêm ligados às nossas raízes. Elas nos lembram de quem somos e de onde viemos. Uma pesquisa da Universidade de Harvard revelou que as crianças que participam de tradições familiares têm uma autoestima mais alta
e sentem-se mais seguras em suas identidades. Isso mostra que o valor dessas práticas vai além do que podemos ver à primeira vista. Mas o que acontece quando não valorizamos essas tradições? Podemos perder a conexão com nossos familiares e com nossa própria história. Em muitos casos, os jovens estão tão imersos em suas rotinas e tecnologias que esquecem de olhar para trás e reconhecer o que foi construído antes deles. Essa falta de conexão pode criar um abismo entre as gerações, uma barreira que pode ser difícil de superar. Ao ignorar as tradições, perdemos a oportunidade de aprender com os mais velhos, de ouvir suas histórias e de entender as lições que eles têm a nos ensinar. No entanto, ao abraçar essas tradições, não só honramos nossos antepassados, mas também encontramos um espaço para criar novas memórias juntos. Por exemplo, ao participar ativamente das celebrações familiares, os jovens podem trazer suas próprias influências e ideias, criando um diálogo intergeracional que enriquece a experiência de todos. Uma simples reunião de família pode se transformar em uma oportunidade para mesclar o antigo com o novo, onde todos têm algo a contribuir. Essa troca de experiências é fundamental. Ao ouvir as histórias dos mais velhos, os jovens têm a chance de refletir sobre suas próprias vidas e escolhas. As tradições se tornam um espaço seguro, onde o amor e o respeito podem florescer, permitindo que cada geração aprenda com a outra. Ao final, o que realmente se destaca é a importância de manter esse diálogo aberto e respeitoso, onde todos são ouvidos. As tradições familiares não são apenas hábitos, são legados. Elas nos conectam e nos ensinam a valorizar a união e o amor que nos cercam. Ao considerarmos a importância dessas práticas, podemos não só fortalecer nossos laços familiares, mas também cultivar um ambiente onde todos se sintam valorizados e respeitados. Vamos então valorizar essas tradições e construir memórias que perdurarão por gerações. Os idosos têm uma maneira singular de se comunicar, frequentemente utilizando ditados populares e expressões que podem soar estranhas ou confusas para os jovens. Essas frases, que muitas vezes parecem fora de moda ou até mesmo sem sentido, carregam significados profundos e lições valiosas que merecem ser explorados. Por exemplo, minha avó sempre costumava dizer: "Quem não tem cão, caça com gato". Para um jovem, essa expressão pode parecer apenas uma curiosidade linguística, mas, ao escavar mais profundamente, percebemos que ela ensina sobre a adaptabilidade e a criatividade diante das dificuldades da vida. A jornada do entendimento começa com a curiosidade. Quando ouvi essa frase pela primeira vez, eu estava realmente confuso. O que minha avó queria dizer? Mas ao longo do tempo e de várias conversas, fui compreendendo que aqueles ditados não eram apenas palavras soltas. Eram sabedoria destilada de experiências de vida. Esse é um ponto essencial. Os idosos, ao usarem essas expressões, não apenas se comunicam, mas também transmitem valores que podem ser úteis para a nova geração. Esses ditados não só refletem a cultura e a história de uma época, mas também oferecem conselhos práticos. Por exemplo, outro ditado que minha avó frequentemente mencionava era: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". Isso nos ensina sobre a importância de valorizar o que já temos, em vez de nos perdermos em sonhos e ambições que podem nunca se concretizar. Para os jovens, essa mensagem é um chamado à reflexão sobre prioridades e gratidão. Além disso, é interessante notar que muitos desses ditados têm raízes em contextos históricos. Eles foram passados de geração para geração, muitas vezes como uma forma de ensinar lições de vida sem os longos discursos que podem entediar. Através de histórias curtas e impactantes, essas expressões tornam-se memoráveis e, assim, mais fáceis de serem transmitidas. Ao entender isso, os jovens podem começar a ver os idosos sob uma nova luz, percebendo-os como guardiões de sabedoria, em vez de meras figuras antiquadas.
Essa transformação na percepção pode ser bastante poderosa. Ao invés de simplesmente achar que o jeito de falar dos mais velhos é uma barreira, os jovens podem enxergar uma oportunidade de aprendizado. Cada ditado é uma porta para um mundo de ensinamentos. Ao escutar e refletir sobre essas expressões, os jovens podem se sentir mais conectados às suas raízes e à história de sua família, criando um vínculo intergeracional significativo. Porém, a resistência pode surgir. Muitas vezes, os jovens podem achar que esses ditados não se aplicam mais ao mundo moderno. Mas ao olharmos mais de perto, percebemos que a essência das lições permanece relevante. A adaptabilidade, a valorização do presente e a busca por soluções criativas em tempos de dificuldade são habilidades necessárias em qualquer época. Portanto, ao invés de descartar essas expressões como obsoletas, os jovens podem se perguntar: como posso aplicar essa sabedoria na minha vida hoje? Essa reflexão não é apenas sobre aprender com os idosos, mas também sobre construir um diálogo. Ao compartilhar suas próprias perspectivas e experiências, os jovens podem ajudar a atualizar e reinterpretar esses ditados para os tempos modernos. Através desse intercâmbio, as gerações não só se entendem melhor, mas também se fortalecem mutuamente. No final das contas, o jeito peculiar de falar dos idosos não é apenas uma questão de linguagem, mas sim uma rica tapeçaria de experiências e sabedoria que pode enriquecer a vida dos jovens. Ao abraçar isso, podemos criar um mundo onde as vozes de todas as idades são valorizadas e respeitadas, promovendo um ambiente de aprendizado contínuo e evolução mútua. Hoje, exploramos como os comportamentos dos idosos, que muitas vezes parecem estranhos aos jovens, nos oferecem lições valiosas. A maneira como eles compartilham histórias, se relacionam com a tecnologia ou valorizam tradições é um convite à reflexão sobre o que realmente importa nas relações humanas. Cada um desses aspectos nos ensina a importância da paciência, da empatia e do diálogo intergeracional. Por que essas lições são tão valiosas? Porque ao construirmos pontes entre as gerações, criamos um espaço de aprendizado mútuo que enriquece a todos. O amor dos idosos por contar histórias longas é um exemplo claro de como eles preservam memórias que moldaram suas vidas. Para eles, cada relato carrega um pedaço de sua identidade. E, ao ouvirmos essas histórias, temos a chance de conectar o passado ao presente. Imagine uma jovem ouvindo seu avô falar sobre como foi viver durante a guerra. No início, ela pode achar cansativo, mas à medida que a narrativa avança, ela começa a perceber a coragem e os desafios enfrentados. Essa transformação no entendimento é a beleza da troca intergeracional. A relação dos idosos com a tecnologia também revela muito sobre como nos adaptamos a mudanças. Quando um idoso se depara com um smartphone e sente dificuldade, não é apenas resistência, é uma reação natural ao novo. Lembrando do meu avô, que inicialmente ficou frustrado ao tentar mandar mensagens, é fácil perceber que a superação vem com a prática e a paciência. Após algumas tentativas, ele não apenas aprendeu a usar o celular, mas também começou a se divertir com vídeos de família. Essa evolução é representativa da jornada de muitos idosos. O que isso nos ensina? A importância de apoiar e incentivar, em vez de criticar. As tradições familiares, frequentemente valorizadas pelos mais velhos, são um tesouro cultural que nos conecta. Um Natal na casa da minha avó, onde todos se reúnem e ele faz um discurso sobre a importância da união. É um exemplo perfeito. Para os jovens, essa prática pode parecer antiquada, mas para ele é uma forma de reafirmar laços e celebrar a família. Ao participarmos desses rituais, não apenas honramos nossas raízes, mas também criamos memórias que serão passadas adiante. Essa valorização das tradições pode ser um caminho para construir um futuro mais coeso. A forma peculiar de se comunicar dos idosos, recheada de ditados e expressões, pode parecer confusa,
mas carrega sabedoria. Quando minha avó diz: "Quem não tem cão, caça com gato", é uma lição sobre criatividade e adaptação em tempos difíceis. Esses ensinamentos, embora possam soar estranhos, são reflexões profundas sobre a vida e suas adversidades. Ao ouvirmos e tentarmos entender essas expressões, estamos não apenas aprendendo, mas também respeitando a história e a experiência deles. Fica claro que cada comportamento dos idosos tem um significado. Eles nos ensinam sobre paciência, adaptação e a importância de nossas raízes. Ao valorizarmos essas lições, não apenas enriquecemos nossas vidas, mas também contribuímos para um mundo mais empático e conectado. A verdadeira riqueza está na troca, e cada geração tem algo a nos oferecer. Vamos então construir essas pontes e não deixar que as diferenças nos afastem. Compartilhe suas experiências e juntos vamos continuar essa conversa tão importante. Se você gostou do que viu, curta e se inscreva para mais conteúdos que promovem a união entre as gerações. Até a próxima!